Nesse vídeo eu vou ensinar para você todos os detalhes do processo de cortar e estocar o seu biscoito amanteigado para decorar com glacê real. Vem comigo! Oi gente, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Elke Reutzler do Ateliê Mila Boldrini e esse é o Cookie Camp, o canal onde você vai aprender todos os segredos, todos os detalhes, todo o passo a passo de como decorar seu biscoito amanteigado com glacê real. Este é o segundo vídeo de uma série de vídeos onde você vai aprender todos os detalhes. Então, no final desse vídeo, eu vou disponibilizar o link para o primeiro, se você ainda não assistiu. Aproveita e se inscreva no canal para que você não perca as próximas aulas, senão vai ficar faltando informação. Bom, então vamos começar a cortar o nosso biscoito, ok? Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, meninas e meninos. Uma das preocupações que a gente tem quando a gente está começando com os nossos trabalhos de glacê real, com nossos biscoitos, é o tipo de equipamento que nós temos disponível e o dinheiro para comprar, onde eu vou comprar tanto cortador, como que eu faço. Um dos grandes erros que eu cometi no começo foi ter comprado muito cortador com temas diversos sem necessidade. Vários desses jogos de cortadores eu ainda não usei, porque são temas um pouco difíceis. Não se preocupem tanto com os cortadores, com os modelos de cortadores. O importante agora é ter jogos de cortadores básicos, alguns geométricos, que você vai usar bastante. O retangular ele é muito raro de achar, o jogo de cortadores retangular é importante, os quadrados e os circulares também, tá? Então, o que você vai fazer se você não tiver um cortador de um modelo que você gostaria? Vamos dizer que você quer fazer um biscoito de cupcake, né? Nós teremos aqui o nosso modelo de cupcake. Uma das fontes de informação, uma das fontes de desenhos que você pode ter na internet, olha no Google, são páginas de colorir, tá? Em inglês é coloring pages. Quando você coloca lá páginas de colorir de cupcake, a maioria das vezes tem alguns desenhos já em linhas simples em que você pode imprimir e recortar esse desenho. Ou então você pode desenhar seu próprio cupcake e transferir para um papel. Aí você vai recortar esse papel, tá? E você vai usar esse papel para cortar o seu biscoito, ok? Então vamos lá. Então você coloca seu papel em cima da sua massa, pega a esteca e vai cortando o desenho que você escolheu, que nesse caso a gente vai ter um cupcake. E aí você vem com a sua esteca e vai cortando. Muita atenção para que você não pressione o papel e esse papel vai criar uma depressão no seu biscoito e a hora que você for cobrir com glacê real, ele vai criar uma depressão e aí o glacê real vai vazar todo para fora. Então, aqui ó, recortei, você vai passar sua mão debaixo da massa e vai retirar o seu biscoito e vai levar para o tabuleiro, tá? Então vamos deixar ele aqui. Quando você tem o cortador é o mesmo processo, só que você pressiona e retira a massa, tá? Veja bem, essa massa é a massa que nós acabamos de bater, né? No vídeo 1, vocês indo lá, depois que a gente terminar esse vídeo aqui, vocês dão um pulinho lá no vídeo 1, onde tem a receita. Essa massa, apesar de ela não estar gelada, ela não é muito mole, tá vendo? Eu pude manusear ela. Acontece que se você tiver um dia muito quente e tiver um cortador com muitos detalhes, pode ser que na hora que você for mover esse design, esse modelo, ele vai acabar estragando. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó? A massa tá um pouco mole demais. E eu posso até empenar e modificar a forma do meu biscoito. Mas mesmo assim a minha massa é possível mexer com ela, mesmo sem que ela esteja gelada. Então, aí você tem duas opções. Você pode pôr essa massa em cima do seu tabuleiro, espaçar os cortes para que ele não fique muito perto, né? No máximo, mais ou menos 1 centímetro entre eles. Ou você pode aproveitar o espaço que você tem na sua massa, cortar todos os seus biscoitos bem
bem pertinhos um do outro. Eu até quero cortar menorzinho aqui. Bem pertinhos um do outro, para que você possa aproveitar ao máximo essa massa que você já abriu, tá? Então você tem essas duas opções. Eu tendo a fazer assim: eu abro a minha massa toda, vou cortando todos os designs que eu preciso. Muitas vezes eu vou com essa massa do jeito que está para a geladeira, mas a grande maioria das vezes eu retiro a massa, tá? Vou juntar a massa aqui, vou fazer uma bola com essa minha massinha. Essa massa não está gelada, então eu posso já abrir ela. Então, aí você pega uma esteca e retira as rebarbas da sua massa para você abrir novamente. Lembrando que é importante você juntar todas as rebarbas primeiro, vai cortando todos os desenhos que você precisa, sobre todos os formatos que você precisa, vai juntando a rebarba, porque se você toda hora que você retirar a rebarba, abrir ela vai acabar estimulando muito o glúten e ela vai ficar dura. E você não quer um biscoito duro, você quer um biscoito bem macio, né? Pronto, então nós temos todos os nossos biscoitos cortados com a massa sem gelar. E aí vamos transferir esses biscoitos para o tabuleiro. Então eu, em geral, eu pego por baixo, limpo a rebarba, lembrando que com a massa sem gelar ela é um pouco mais difícil. Muita atenção para não empenar sua massa toda, bom? Nós só vamos precisar de um cupcake desse aqui. Aí vem com a mão, limpa, vem com seu dedo, limpa essa rebarba. Você pode usar sua estequinha também, para deixar seu biscoito com um acabamento profissional, não ficar aquele biscoito grosseiro, né? Que todo mundo vê a rebarba, porque depois fica mais difícil de você resolver isso. Você tem como resolver, você tem como lixar o biscoito, mas é complicado, costuma quebrar e é um trabalho infernal. Então você não quer isso, você já quer adiantar um pouco. Usa sempre a palma da sua mão assim, tá? Então aí nós temos os nossos modelinhos básicos. Vamos abrir mais massa. Esse aqui não vou precisar não. Vamos fechar a massa. Agora, então a gente tem essa massa aqui, né? Eu vou ensinar pra vocês, ó, lembra que nós cortamos a nossa flor? Eu vou ensinar a vocês como que vocês vão fazer um design usando peças de cortadores diferenciados. Eu vou usar esses dois biscoitos que já estão abertos aqui, porque nós já vamos cortar com a massa gelada. Então vamos dizer, esse aqui é uma rosa, muito bacana esse cortador de rosa, né? Tem uma folha aqui. Aí vamos dizer que você quer fazer uma espécie de buquê. Você quer incluir uma margaridinha e tipo um amor perfeito. Aí você quer incluir esses dois aqui no design. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um desses dois e você pode ou cortar esse aqui ou cortar este aqui. Então eu vou calcular aqui como que eu quero que esse biscoito se encaixe aqui, tá? Eu acho que ele vai ficar bonito se eu colocar ele bem aqui, ó. Vendo aqui, ó? Eu vou cortar uma parte desse biscoito. E aí o modelo exato desse biscoito, ele vai encaixar aqui, tá? Vou limpar as rebarbas e vou encaixar ele aqui, porque nós vamos assar ele assim. E a mesma coisa eu vou fazer com essa margaridinha menor aqui. Eu vou pegar esse cortador da margaridinha e vou olhar mais ou menos onde que eu quero que ele fique. Eu vou colocar ele um pouco mais pra dentro aqui, ó. Aí eu vou retirar essa parte e eu vou vir com a margaridinha, já que eu cortei e usei o cortador, ela tá perfeito, e vou encaixar a minha margaridinha aqui. Então na hora que eu assar esse biscoito, eu vou ter uma espécie de buquê. Então você pode fazer isso com vários formatos, vários modelos, tá? Então vamos transferir para cá com cuidado, sem empenar demais. Então veja bem o que eu fiz, olha, transferi para cá com cuidado, para que a gente possa ter o modelinho, e eu vou dar uma alisada aqui, tá bom? Então quando eu terminar de assar eu tenho um buquezinho. Aqui, ó, tá vendo, gente? Eu tô juntando todas as rebarbas, eu não vou abrir a massa ainda não.
Agora nós vamos ver a massa gelada. Gente, eu vou dar uma ajeitada nessa bagunça aqui, porque eu sou bagunceira. Vamos arrumar a bagunça, vamos arrumar a bagunça. Pronto, essa massa aqui, ela estava no congelador. Então é assim que eu guardo as minhas lâminas de massa. Sempre dessa forma, tá? Olha como é que ela tá dura. Eu posso manusear bem. E aí, isso facilita muito na hora de cortar o meu biscoito, né? Então eu posso cortar, eu deixei ela uns 5 minutinhos do lado de fora. Eu corto ela, tá dura, bem durinha. Eu tenho que fazer uma certa pressão. E veja bem como ela é fácil de tirar e manusear. Eu posso vir com ela imediatamente e transferir ela para o meu tabuleiro, ó. Tá bom? Outra coisa que ela me permite fazer é o seguinte. Ela é uma massa muito dura, fácil de mexer, e aí fica muito mais fácil de você fazer um acabamento nela. Vou mostrar para vocês como que você vai fazer se você tiver que cortar quadrados maiores ou se você não tiver o cortador de quadrado. Você usa uma cartolina. Quando eu preciso cortar um biscoito que eu não tenho cortador e que são linhas retas, eu gosto de usar uma faca, porque a faca me permite fazer um corte limpo. Muito cuidado para você não pressionar em cima do papel, porque se você pressionar em cima do papel na hora de cortar, você vai criar uma depressão nessa massa e na hora de decorar, o seu glacê vai escorrer todo para fora. Eu sou mestre em fazer isso, porque vocês vão conhecer meu Instagram, vocês vão ver como que eu faço biscoitos artísticos com frequência, e esses biscoitos artísticos eles requerem biscoitos grandes. E eu constantemente faço essa besteira. Eu não presto atenção, eu dou uma mastigada no papel. Na hora que eu mastigo o papel, eu crio uma depressão. E aí na hora de cobrir é aquela luta, tá bom? Então é assim que eu corto os meus biscoitos grandes. Como ele está gelado, fica muito fácil de administrar o formato. E eu posso vir com a minha mão e faço o acabamento que eu preciso, tá? Bom, agora vamos falar sobre o biscoito do palito. É importante que você preste atenção numa coisa. Eu particularmente sou contra biscoitos no palito, porque eu acho perigoso. Eu tenho nervoso de imaginar crianças correndo pela festa com um palito desse na boca, tá? Então, como que eu faço? Em geral, o biscoito que se usa para pirulito, né, com palito, ele é redondo. E você tem várias opções de palitos. Você pode usar ele transparente, ou você pode usar ele de madeira. Independente da forma que você for usar, você precisa assar ele com parte de um palito, para que você depois, assim que ele sair do forno, você retira ele, tá? Então, olha só, você vai pegar um alicate, vai cortar um pedaço desse palito que você vai usar e vai fazer assim. Você pode ou colocar o seu palito aqui dentro, pressionar a mão e introduzir ele, tá? Ou você pode simplesmente, vamos dizer que você quer um palito pequeno de cupcake. Ou você pode simplesmente pressionar a sua massa por cima e por cima do palito, tá bom? Esse aqui, ele ficou quase a mesma coisa que esse. Então, em geral, quando você simplesmente pega a sua massa e coloca o palito por cima e pressiona, vai te dar o resultado que você quer. Se a sua massa de biscoito estiver congelada ou muito gelada, você não vai conseguir fazer isso. É mais fácil fazer o biscoito no palito quando ele está um pouco mais mole, quase em temperatura ambiente. Então, é assim que você vai assar o seu biscoito que você vai pôr no palito. Então você tem espaço para colocar vários biscoitos, porque imagina você assar com um palito grande. Já aconteceu comigo no começo, foi uma dica maravilhosa que as biscoiteiras brasileiras me passaram e realmente funciona muito bem, tá bom?
Se você tiver uma encomenda muito grande e você precisar adiantar os seus biscoitos, uma das opções que você tem é abrir a massa naquele processo que eu falei com vocês num dia. Abre várias lâminas, congela aquelas lâminas, então se organiza, tá? 3 semanas, 1 mês antes do evento, você abre as lâminas, congela. Aí você pode, por exemplo, vamos dizer que você tem 400 cupcakes desse para fazer. Imagina, você já pode vir cortando os cupcakes, congela ele em aberto, e aí depois que eles estiverem congeladinhos, você vai pegar um container retangular, vai colocar os cupcakes congelados sem assar em camadas, usando papel manteiga. Aí no dia, faltando, vamos dizer, 7 dias, 10 dias antes do evento, você assa todos os seus biscoitos e começa a decorar. Sempre faço com um espaço de 10 dias. Essa massa ela dura 1 mês somente, depois de assada, porque ela é feita com manteiga e a manteiga fica rançosa. Algumas pessoas usam a margarina por causa da validade, só que altera na qualidade do sabor e na textura. Então o processo pode ser esse: 2 meses, até 2 meses antes você pode abrir sua lâmina, faltando 1 mês você corta, congela os seus modelos, e aí faltando uns 10 dias antes para o evento você já começa a decorar, tá? Aqui no Ateliê Mila Boldrini eu sempre abro a minha massa com esse cilindro. Esse cilindro é da marca Malta, 40 centímetros, ele tem umas placas aqui em cima para evitar você enfiar o dedo e machucar. Eu retirei, fica muito mais fácil, só deixei esse tubo de espaçamento aqui. Ele não tem uma velocidade muito alta, a rotação é baixa. As chances de você pegar o dedo aqui só se você ficar muito desatento. Então, olha só, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu sempre abro a minha massa com rolo, primeiramente, um pouco, com uma espessura grossa para eu poder passar no cilindro. Meço a espessura com essas plaquinhas. Se você estiver usando a régua, você usa a régua. Se você estiver usando a madeira, você usa a madeira. E aí eu controlo aqui, fecho. Então eu sinto que a espessura tá igual dos dois lados. E aí, como eu já abri um pouco, eu ligo o cilindro. Pronto. Perfeito. A minha massa tá perfeita com a espessura dos dois lados. Então, se você estiver pensando em fazer uma escala um pouco mais profissional, você pode dobrar essa receita sem muito dano nela. Ela aceita dobrar numa boa, que nem toda receita aceita, né, gente? Então eu passo a massa no cilindro, fico com essas lâminas perfeitas, todas na mesma espessura, cubro com papel manteiga de novo e eu estoco no meu freezer lâminas e lâminas e lâminas de massa. Vamos assar o nosso biscoito. Esse biscoito eu vou colocar ele num forno pré-aquecido, 350 a 300 graus mais ou menos, por aproximadamente 12 minutos. Eu gosto de inverter o tabuleiro durante o processo de assar, porque o meu forno é todo desregulado. Ele assa de mais de um lado, assa de menos do outro. Eu vou mostrar para vocês qual que é o resultado ideal. Existe uma preferência pessoal, se você gosta mais de biscoitos torradinhos, se você gosta mais de biscoitos clarinhos, mas eu vou explicar a diferença para você entender em que momento você precisa que um biscoito não fique tão dourado e em momentos em que você não tem problema, você pode fazer um biscoito mais dourado. A vantagem de fazer um biscoito mais dourado é que ele tem o sabor daquela reação que a gente no meio da culinária, da gastronomia conhece, que é a reação de Maillard. A reação de Maillard é tudo que dá aquele douradinho pra gente. Quando a gente está torrando uma cebola, a gente está criando a reação de Maillard. E é a mesma coisa com o biscoito. Ele fica um pouco mais saboroso. Eu particularmente gosto mais do biscoito um pouco mais dourado, ele fica com a crocância que eu adoro, tá? Mas existem momentos em que você vai precisar fazer um biscoito um pouco mais clarinho. Então vamos levar esses biscoitos para assar, tá bom? Gente, eu queria deixar um recado para vocês, olha, fica calma, não se preocupe, vai dar tudo certo. Você vê que o processo de produzir o biscoito é fácil. Não se preocupe que você não sabe fazer biscoito, é um processo simples. Segue as minhas direções, usa a balança, investe numa balança, ela não é tão cara. Você vai padronizar
o seu processo, viu? Embaixo na descrição do vídeo, gente, vocês vão encontrar o link para o meu grupo do Facebook. Lá a nossa comunidade vai crescer, nós vamos trocar ideias, nós vamos tirar dúvidas, eu vou fazer lives, eu vou responder as perguntas de vocês, nós vamos falar das nossas dificuldades, nós vamos falar do que pode ter dado errado, e aí a gente vai crescer juntas nesse processo. Se vocês também quiserem me dar sugestões dos próximos vídeos, escreve aqui embaixo, tá? Pronto, tiramos nossos biscoitos do forno. Eles estão um pouquinho quentes ainda. E vejam bem, eu não assei demais, tá vendo? Eles têm um pouco de dourado, mas não tá assado demais, estão mornos. E aí, antes desse biscoito esfriar, eu tenho que tirar aquele palito do meu biscoito que vai ser no palito. Aí eu posso perfeitamente decorar ele numa boa, sem ficar com esse palito incomodando, tá? Então, antes dele esfriar completamente, você tem que retirar. A vantagem do palito ter ficado dessa forma é que se você esquecer de tirar ele, é só você girar ele que ele sai, tá? Na hora de decorar, você vem e esconde essa parte aqui. Vamos ter um vídeo exclusivamente sobre como decorar os biscoitos no palito e vocês vão aprender. E falando em vídeo, gostaria que vocês fossem aqui embaixo e deixassem o nome de vocês, conta pra mim de onde vocês são, se vocês já estão fazendo biscoito há muito tempo, e conta pra mim o que você prefere. Você prefere biscoito com palito ou sem palito? Tô interessada em saber. Jamais mande pra sua cliente o palito com a ponta. Você vai pegar um alicate e vai cortar a ponta do seu palito. Jamais coloque o palito com a ponta para cima. Imagina o risco de uma criança se machucar, tá? Então, o biscoito do palito tá pronto. E aqui nós temos o nosso... Cuidado que se você mexer demais ele quebra, que ele ainda tá quente. E aí nós temos o nosso buquê. Nós não temos esse cortador, mas agora a gente inventou um. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença. O biscoito, quando você assa ele demais, ele fica com essa cor aqui. Quando a reação de Maillard é muito acentuada dessa forma, os açúcares, eles se caramelizam e eles ficam amargos. Então eu não aconselho a deixar o biscoito ficar escuro dessa forma. Idealmente, o biscoito ele tem um leve douradinho, tá? Tá vendo aqui, ó? Então, se você for fazer biscoito para batizado, noiva, você não deve usar um biscoito escuro dessa forma. Porque você quer um biscoito suave, bem clarinho, a maioria das vezes esses biscoitos são decorados com glacê branco, certo? Se você achar que ele tá com a superfície um pouco irregular, você pode pegar um alisador de pasta americana que você pode comprar nas lojas de confeitaria, é barato, não é caro esse tipo de ferramenta. Aí você vem com cuidado, centralizando, e você só vai pressionar por cima. Lembrando para não pressionar nas laterais, porque se você exerce esse tipo de pressão para baixo, ó, ou pressiona muito, faz assim, ó, sabe? O que você vai fazer? Você vai criar uma depressão na sua massa, porque ela tá quente, ela vai agir, quando ela tá quente, você pode pressionar ela que você aperta ela. E aí, a hora que você encher o biscoito com glacê, criar o contorno e preencher ele, o glacê real vai agir com a gravidade e ele vai escapar para os lados. Gente, fiquem calmos, vai dar tudo certo, é fácil de fazer. A receita do biscoito amanteigado de chocolate, vocês vão achar o link lá no meu primeiro vídeo de como fazer a massa. Clica nesse link para você receber a lista dos materiais que você precisa para começar a fazer seus biscoitos e também a lista de fornecedores, onde você pode comprar muitos desses materiais. Muito obrigada, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!